Você já notou como os esquerdistas não estão entendendo absolutamente nada do que está acontecendo com a política brasileira? Né? Eles descrevem, né, a eleição de Jair Bolsonaro como o avanço do fascismo. Né? Veja que coisa absurda. Se não é o avanço do fascismo, eles sempre enxergam interesses multimilionários ocultos por trás da campanha do Bolsonaro. É sempre essa história. Então isso mostra que os esquerdistas eles perderam por completo a capacidade de tentar entender o que está acontecendo com o Brasil. E isso é fruto desse maquiavelismo político que eles adotaram. Essa noção deles de que, para se atingir o poder político, qualquer tipo de meio é justificado. Qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de falsidade, qualquer tipo de falta de caráter seria justificado para atingir o poder político. Então, por conta de toda essa falsidade deles, eles perderam a capacidade de entender o que está acontecendo. Você observa essa falsidade, por exemplo, na campanha do Haddad. No primeiro turno, ele defendia algumas bandeiras. No segundo turno, algumas delas viraram 180 graus ao contrário, né? E ele passou, inclusive, a defender algumas bandeiras que antes ele criticava e eram defendidas pelo Bolsonaro. Então, muita gente ficou espantada, por exemplo, como o Haddad mudou, em alguns pontos, 180 graus o discurso político dele. Tentando atrair religiosos, um discurso mais firme em relação à segurança pública, né? Ele que no dia anterior estava falando que ia desencarcerar todos aqueles que tinham cometido pequenos delitos. Agora, esse tipo de falsidade política só surpreende a quem não conhece a história do comunismo, a história do movimento comunista, socialista, como queira chamar. Entendeu? Você observa, lá na década de 1930, os comunistas eles conseguiram ganhar muita popularidade levantando a bandeira da luta contra o fascismo, né, da luta contra o nazismo de Adolf Hitler. Foi um momento histórico que os comunistas, digamos assim, atingiram a sua maior popularidade, devido justamente à luta contra o fascismo. O que acontece? Em 1939, Stalin assina um pacto de não agressão com Adolf Hitler, a luta contra o fascismo some de cena e os comunistas soviéticos, de uma hora para outra, invertem 180 graus o seu panorama político e o fascismo que eles tanto combatiam passa a ser defendido e passa a ser um aliado deles. O pacto de não agressão assinado entre Hitler e Stalin em 1939, ele transformou de fato a Alemanha e a União Soviética em aliados. Então você tinha uma situação onde os comunistas, o foco do discurso comunista era a bandeira da luta contra o fascismo. E de uma hora para outra, a inversão de 180 graus no discurso de acordo com a conveniência política do momento. Isso é antigo na história comunista. E lá em 1930 já não funcionou bem, porque esse acordo de não agressão com o Hitler durou 2 anos e logo o Hitler estava invadindo a União Soviética, deixando ela numa situação muito difícil. Então isso não é uma característica nova, essa falsidade, essa mudança de rumos de acordo com a conveniência política, essa mentira. Isso não é novo para os socialistas, comunistas, esquerdistas. E aí, por conta disso, eles não conseguem conceber um tipo de política que seja diferente disso. Eles não conseguem entender que o principal elemento que levou Jair Messias Bolsonaro à presidência da República, sem um grande partido político por trás dele, sem apoio da grande mídia, sem uma campanha milionária, sem o interesse de grandes grupos econômicos por trás da candidatura dele, os esquerdistas eles não conseguem entender que Jair Bolsonaro foi eleito sem nada disso, né? E ele foi eleito por quê, então? Por causa de uma característica muito simples, por causa da franqueza em seus discursos. É isso mesmo. Bolsonaro foi eleito porque, enquanto toda a maré da opinião pública, toda a maré do politicamente correto seguia um determinado rumo, ele teve a coragem de erguer a sua voz
e defender bandeiras que naquele momento eram totalmente politicamente incorretas, entendeu? E bandeiras extremamente hostilizadas pela mídia, né, que tinha comprado essa bandeira do politicamente correto. E a franqueza nele em defender o que de fato ele acreditava, né, fez com que ele fosse crescendo, crescendo, crescendo. Uma multidão de pessoas como eu se identificaram com a franqueza e com o discurso dele, e essas pessoas foram se proliferando. Eu mesmo consegui muitos votos para Jair Bolsonaro, e não sou o único, eu sei que muitas pessoas atuaram politicamente de forma intensa para trazer novas pessoas para o lado de Jair Bolsonaro. E assim, sem campanha milionária, sem grande partido político, sem apoio da grande mídia, Bolsonaro foi surpreendentemente eleito presidente da República. Então, aí no discurso que Bolsonaro fez após a vitória dele, transmitido pela internet, ele fez aquele discurso tradicional na mesa da casa dele e tinha alguns livros em cima da mesa dele. Um era o mínimo do Olavo de Carvalho, né? Tinha que ter o Olavo de Carvalho ali, é claro, e tinha um outro livro que tinha essa capa aqui, ó, né? Eu não sei se é exatamente esse livro, porque eu não consegui ler o título, mas esse aqui é Memórias da Segunda Guerra Mundial, de Winston Churchill. E ao apontar esse livro, Bolsonaro ainda disse assim, né? No nosso governo vamos nos inspirar em grandes líderes da história mundial, né? E eu achei isso muito interessante, porque antes de ver esse vídeo eu já estava planejando em gravar esse vídeo aqui, que fazia uma relação com a ascensão de Bolsonaro com alguns aspectos da vida de Winston Churchill. Esse livro aqui tem uma frase que explica tudo isso. Então, na página 183 da minha edição, nós lemos uma frase forte, que é inclusive a frase que deu título a esse vídeo. Churchill diz assim: a franqueza é a melhor política. A franqueza é a melhor política. Pode parecer uma frase extremamente simples, e mas é uma frase revestida de muita força. Por quê? Ela contradiz todo esse maquiavelismo político desses políticos profissionais que defendem qualquer bandeira que seja conveniente eleitoralmente em determinado momento, como fez o Haddad. Bolsonaro não foi assim. Bolsonaro, desde o início da carreira política dele, ele simplesmente dizia o que ele achava certo. Ele era franco, independente disso se reverter em benefícios eleitorais para ele ou não, né? E isso acabou sendo muito vantajoso. Churchill chegou a essa frase após ter passado momentos políticos dificílimos, né? Churchill defendeu bandeiras políticas extremamente impopulares, tão impopulares que chegou a um determinado momento em que ele mesmo achou que a carreira política dele estava aniquilada, que a carreira política dele estava sepultada por conta das bandeiras que ele defendia. Mas nem por isso ele deixou de defender o que ele achava certo. E, surpreendentemente, o destino se virou por completo e ele, que achava que tinha sua carreira política aniquilada, foi alçado ao posto mais alto do governo britânico, ao cargo de primeiro-ministro. Então, por conta disso tudo, Churchill declarou: a franqueza é a melhor política. Na página 116, então, nós lemos, vou ler outro trecho para vocês. Churchill diz assim: e eu mesmo fui tão atacado pela opinião pública que a visão quase universal era que minha vida política estava finalmente encerrada. Como é estranho que essa mesma Câmara dos Comuns, que me encarara com tanta hostilidade, tenha sido o mesmo órgão que seguiu minha orientação e me apoiou durante os longos e adversos anos da guerra. Até ser conquistada a vitória sobre todos os nossos inimigos. Olha só, veja que poder tem essa frase. Que grande prova isso representa de que o único caminho sensato e seguro consiste em agir dia após dia de acordo com o que a própria consciência parece ditar.
Cara, veja que, porra, que frase poderosa, né? Que frase poderosa, né? Um cara que, por defender o que a sua própria consciência ditava, parecia que tinha sua carreira política destruída, né? E ele foi alçado ao poder e ele diz então essa frase maravilhosa, né? Que a coisa mais sensata a fazer é dia após dia seguir o que a sua consciência determina, né? Ou seja, que diferença, né? Desses politiqueiros de fundo de quintal que não tem consistência nenhuma, que defendem qualquer bandeira que seja conveniente no momento, né? E o que aconteceu nessas eleições? Bateu uma ventania, um vendaval que varreu eles da política brasileira. Sabe, essa frase chega a me emocionar, ela mexe comigo, mexe comigo. Então, eu vou explicar um pouco para vocês entenderem o que aconteceu com Winston Churchill, né? Para ele chegar ao ponto de declarar isso, que o melhor caminho é seguir a própria consciência e de que a franqueza é a melhor política. Winston Churchill, até 1929, já tinha ocupado praticamente todos os maiores cargos do poder executivo da Inglaterra. O único cargo que Churchill ainda não tinha ocupado era o cargo de primeiro-ministro. Tirando esse, todos os outros grandes cargos ele já tinha ocupado. Ministro do Interior, ministro do Almirantado, ministro das Finanças e por aí vai. Só que por conta do caráter do Churchill, né, a partir de 1929 ele é afastado do poder e a situação política de Churchill se agrava principalmente a partir de 1933, com a ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha. Então o que acontece é o seguinte, nós temos uma época em que a opinião pública da Inglaterra e os políticos ingleses em geral estavam imbuídos de uma mentalidade pacifista, desarmamentista e apaziguacionista. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a opinião pública e os políticos ingleses estavam imbuídos de uma mentalidade de reduzir a quantidade de armas da Inglaterra e da França como forma de alcançar a paz mundial. Só que a partir do momento que Adolf Hitler chega ao poder, né, e Churchill ele tinha acesso a dados privilegiados da espionagem britânica daquela época, ele começou a perceber que se a Inglaterra continuasse se desarmando e a Alemanha nazista se armando, o que aconteceria, segundo Churchill, ao longo do tempo, né? Só que o Churchill, defendendo essa bandeira do rearmamento, fez ele se tornar cada vez uma figura mais impopular. Chamavam Churchill de fomentador da guerra, de fomentador de uma mentalidade belicista, de mercador da morte, tudo isso por conta dele defender o fato de que a Inglaterra deveria se armar para ter condições de resistir a um ataque nazista. E esse rearmamento que Churchill brigava, né, era principalmente na questão da força aérea, porque ele sabia que se acontecesse algum ataque alemão contra a Inglaterra, ele seria um ataque aéreo. Então, por exemplo, em 1934, Churchill batalhou como um leão para o parlamento inglês aprovar a construção de 820 novas aeronaves, né? E isso, o Partido Trabalhista, os socialistas da época, o Partido Trabalhista e o Partido Liberal, eles deram um voto de censura, eles queriam barrar a todo custo a construção dessas aeronaves, né? Mas Churchill, ele sabia que o Adolf Hitler estava construindo, refazendo a Força Aérea Alemã, e ele sabia que se a Inglaterra perdesse a paridade aérea, que ela estaria perdida, né? Só que isso foi tornando Churchill cada vez mais impopular, mais impopular, mais impopular. Em 1936, o Hitler remilitariza a Renânia, né? E pelas cláusulas internacionais do Tratado de Versalhes, a França e a Inglaterra deveriam prontamente agir contra a Alemanha para restabelecer a ordem internacional. Churchill era favorável a essa ação determinada para, ali mesmo, em 1936, acabar com o nazismo, no momento em que o nazismo era muito fraco. Ele não teria condições de resistir à França e à Inglaterra. Mas, devido ao pacifismo, ao apaziguacionismo, a França e a Inglaterra não fizeram nada. E Churchill sempre remando contra a maré. O ápice desse quadro aconteceu em 1938, na chamada Conferência de Munique.
Em 1938, o Hitler, que já tinha remilitarizado a Renânia, já tinha anexado o território austríaco à Alemanha, ele voltou seus olhos para o território da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia se preparou para resistir contra a Alemanha, entendeu? E havia um acordo entre a Tchecoslováquia e a França que, caso a Tchecoslováquia fosse atacada pela Alemanha, a França teria que defender a Tchecoslováquia. Então, o quadro foi que o Hitler ele recuou, porque ele não tinha condições naquele momento de enfrentar Tchecoslováquia e França. Só que o primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain, ele voou para a Alemanha 4 vezes. Na última vez, ele organizou a chamada Conferência de Munique, né, para apaziguar o Hitler. E o que ele fez? Ele entregou a região dos Sudetos, uma vasta região da Tchecoslováquia, entregou de bandeja para o Hitler essa região, em troca do Hitler assinar um papelzinho dizendo que ele não iria querer mais reivindicação territorial nenhuma. Então essa conferência de Munique ela foi trágica, porque a França e a Inglaterra elas entregaram de bandeja uma região da Tchecoslováquia para a Alemanha, que possibilitou inclusive futuramente a Alemanha tomar conta de todo o resto da Tchecoslováquia, em troca de uma garantia do Hitler de que essa era a última reivindicação territorial dele, né? O Neville Chamberlain, o primeiro-ministro da Inglaterra que fez esse acordo de Munique, organizou e foi o principal mentor desse acordo, ele voltou à Inglaterra como um herói de guerra. O Times, o principal jornal inglês da época, noticiou o retorno dele da seguinte forma: nenhum herói de guerra, nenhum conquistador voltou à Inglaterra com mais glórias do que Neville Chamberlain, né? Ou seja, nenhum herói de guerra, nenhum conquistador voltou à Inglaterra com mais glórias do que ele, porque tinha conseguido o quê? Um acordo de paz com Hitler. Ou seja, era a mentalidade dele apaziguacionista era o seguinte: vamos apaziguar o Hitler dando a ele tudo que ele pedisse. Era isso. E você vê, enquanto a opinião pública louvava Neville Chamberlain como um grande herói, né? Quando Neville Chamberlain chegou à Inglaterra, ele foi saudado por multidões. Enquanto você tinha esse quadro político, né? O que Churchill diz na Câmara dos Comuns? Qual é o discurso deles? Churchill fala as seguintes palavras: sofremos uma derrota completa e absoluta. Né? Olha só a coragem do sujeito. Enquanto está toda a opinião pública louvando o cara como herói, multidões saudando o Neville Chamberlain, Churchill é franco. Ele chega na Câmara dos Comuns e fala: sofremos uma derrota total, uma derrota completa e absoluta. O burburinho, a bagunça depois dessa primeira frase dele na Câmara dos Comuns foi tão grande a exaltação contra ele que ele demorou mais de 5 minutos para poder continuar a fala dele, onde ele elencou os motivos, né, para ele ver a questão dessa forma. Churchill diz, e aí eu estou citando essa biografia de Churchill, François B. Derrida, na página 225 continua o discurso dele, ele diz, né, estamos perante um desastre de primeira grandeza que atingiu a Grã-Bretanha e a França. Não tentemos manter-nos cegos frente a isso. Devemos agora ter como certo que todos os países da Europa Central e Oriental vão tentar obter da potência nazista triunfante as melhores condições possíveis. Sem que Hitler tenha dado um tiro sequer, esses países, ou seja, da Europa Oriental, vão sofrer dia após dia uma mudança total de sua vida, né? Então você vê a franqueza do homem, né? Um discurso totalmente oposto ao da opinião pública. E aí o que aconteceu? Ele estava certo. Ele estava certo. Menos de um ano depois, Hitler ataca o restante do território tchecoslováquio, comprovando que aquele papel dizendo que ele não tinha mais reivindicações territoriais na Europa era falso, né? Volta seus olhos para a Polônia e quando ele ataca a Polônia, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha, começa então a Segunda Guerra Mundial. E conforme a guerra se inicia, né, e vem se desenrolando, quem é o único nome aceito para
comandar a Inglaterra durante os anos de guerra. Esse nome é Winston Churchill. Então Winston Churchill, enquanto defendia essas bandeiras que iam na maré totalmente contrária à da opinião pública, ao dos políticos da época, ele parecia o quê? Que tinha a sua carreira política encerrada. Mas a reviravolta dos acontecimentos mostrou que ele estava certo e ele, que estava no chão, no limbo, foi alçado às alturas e se tornou o primeiro-ministro da Inglaterra durante todos os anos da Segunda Guerra Mundial. Hoje, ninguém lembra quem é Neville Chamberlain. Ou se lembra dele, é para ridicularizar. Agora, o Winston Churchill entrou para a história como um dos maiores, se não o maior líder político do século XX. E aí, Churchill então pôde dizer com toda a força do seu exemplo de vida, que a franqueza é a melhor política, que a coisa mais sensata que um homem faz é seguir os ditames da sua própria consciência. E aqui, ainda no livro de memórias de Churchill, na página 258, ele narra o momento então em que ele chegou ao cargo de primeiro-ministro. E ele diz o seguinte: senti-me como se caminhasse de mãos dadas com o destino, e como se toda a minha vida pregressa tivesse sido apenas uma preparação para essa hora e essa provação. 10 anos no ostracismo político, ou seja, ele ficou 10 anos afastado de todos os cargos do Poder Executivo. 10 anos no ostracismo político haviam me libertado dos costumeiros antagonismos partidários. Minhas advertências dos 6 anos anteriores tinham sido tão numerosas e detalhadas e agora se confirmavam tão terrivelmente que ninguém poderia contradizer-me. 6 anos ele advertindo de que a Inglaterra tinha que se armar e se preparar contra o Hitler, contra toda a maré. E ele dizia, agora, durante 6 anos, minhas advertências foram tantas e tão precisas que ninguém poderia me contradizer. Eu não poderia ser censurado nem por travar a guerra, nem por estar despreparado para ela, porque ele não ocupou nenhum cargo no governo. Acreditava ter um sólido conhecimento daquilo tudo e tinha certeza de que eu não fracassaria. Assim, apesar de aguardar com impaciência o amanhecer, dormi profundamente e não precisei de sonhos animadores. A realidade é melhor do que todos os sonhos. Então é isso. Eu já estava preparando, veja coincidência, eu já estava preparando esse vídeo relacionando essa questão da franqueza política do Churchill com o Bolsonaro, e quando o Bolsonaro vence a eleição, ele tem em cima da mesa dele um livro, provavelmente esse, tinha essa mesma capa, eu não consegui ler o título que é pequeno, Você vê como são as coisas. Então é isso, Bolsonaro foi alçado ao poder por causa da franqueza política dele, que refletia as ideias de grande parte dos brasileiros que não, digamos assim, se sentiam intimidados de colocar para fora o que sentiam, o que pensavam, perante esse discurso hegemônico, esquerdista e politicamente correto. Então é isso, a franqueza é a melhor política.